As 10 mulheres importantes para a Igreja Católica. Irmã Dulce, de 1914 a 1992. Nascida em 26 de maio de 1914, na cidade de Salvador, na Bahia, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes começou a manifestar interesse pela vida religiosa desde cedo. Aos 13 anos de idade, já atendia doentes no portão de sua casa, no bairro de Nazaré. Em 1949, Irmã Dulce ocupou um galinheiro ao lado do convento, após a autorização da sua superiora, com os primeiros 70 doentes. A iniciativa deu início à criação das Obras Sociais Irmã Dulce, instituição considerada hoje um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 4 milhões de atendimentos por ano. Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos. Joana d'Arc, de 1412 a 1431. Camponesa de 17 anos, vestida de forma masculina, Joana d'Arc se apresentou ao Delfim da França, Carlos, pretendente ao trono. Joana d'Arc assumiu então o comando militar de 4.000 soldados, em meio à Guerra dos 100 Anos, uma disputa territorial e dinástica entre a França e a Inglaterra, e empreendeu a missão de reconquistar a cidade de Orleans, tomada pelos ingleses havia 8 meses. Saiu vitoriosa e conduziu Carlos a Reims, onde foi coroado. Presa depois pelos aliados dos ingleses, foi submetida a um julgamento que durou mais de um ano, até que foi condenada à morte queimada viva em praça pública. Teresa de Ávila, de 1515 a 1582. Reformadora da Ordem Carmelita, Teresa de Ávila é uma das grandes personalidades da Reforma Católica, uma reação à Reforma Protestante. Teresa foi a primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja, em 1970. Seus textos, A Castelo Interior, Caminho de Perfeição, entre outros, são referência indispensável para a espiritualidade cristã. Em 20 anos, fundou 17 conventos. Essa intensa atividade, por parte de uma mulher e ainda por cima monja de clausura, valeu-lhe ser investigada pela Inquisição e ser chamada de inquieta e andarilha pelo núncio papal na Espanha. Madre Paulina, de 1865 a 1942. Amabile Lúcia nasceu na província de Trento, no norte da Itália. Ainda criança, mudou-se para o Brasil com a família, indo residir na cidade de Nova Trento, Santa Catarina. Construiu um casebre, próximo à capela, para ir rezar, cuidar dos doentes, instruir as crianças. Recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus e foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina. A santidade e a vida apostólica de Madre Paulina atraíram muitas vocações. Em 1903, Madre Paulina transferiu-se para São Paulo, fixando-se no bairro do Ipiranga, onde iniciou a obra da Sagrada Família. Madre Paulina morreu serenamente no dia 9 de julho de 1942, na casa geral de sua congregação, em São Paulo. Ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1991. O mesmo pontífice a canonizou em 2002. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus se tornou a primeira santa do Brasil. Edith Stein, de 1891 a 1942. Edith Stein nasceu na Alemanha. Na adolescência, viveu uma crise, abandonou a escola, as práticas religiosas e a crença em Deus. Depois, terminou os estudos, recebendo o título de doutora. Depois de ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, a jovem judia foi tocada pela luz da fé e converteu-se ao catolicismo. Com o hábito carmelita, passou a ser chamada de Teresa Benedita da Cruz. 4 anos depois, a perseguição nazista aos judeus alemães se intensificou e Edith foi transferida para a Holanda. Oficiais nazistas levaram Edith do Carmelo. Neste dia, outros 242 judeus católicos foram deportados para os campos de concentração. Edith Stein procurava consolar os mais aflitos, levantar o ânimo dos abatidos e cuidar das crianças. Em agosto de 1942, Edith Stein e centenas de homens, mulheres e crianças foram de trem para o campo de extermínio de Auschwitz. 2 dias depois, foram mortas na câmara de gás e tiveram seus corpos queimados. Irmã Dorothy Stang, de 1932 a 2005.
Dorothy May Stang foi uma freira norte-americana naturalizada brasileira. Pertencia às Irmãs de Nossa Senhora de Namur. Chegou ao Brasil em 1966 e iniciou seu ministério no Brasil, na cidade de Coroatá, no Maranhão. Trabalhou pela geração de renda e em projetos de reflorestamento em áreas degradadas, junto a trabalhadores rurais da Transamazônica e na minimização de conflitos fundiários na região. Foi membro da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra da CNBB desde a sua fundação. Sua atuação junto ao povo da Amazônia ultrapassou os limites de Anapu e ganhou repercussão nacional e internacional. Foi assassinada a tiros em 2005. Madre Teresa de Calcutá, de 1910 a 1997. Madre Teresa nasceu em 1910 em Skopje, território albanês, atualmente capital da Macedônia. Seu sonho era ser missionária junto aos pobres na Índia. Durante toda a vida religiosa, dedicou-se aos mais pobres dos pobres. Seu nome de batismo, Angese Gonche Bojachil, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 por sua atuação missionária. A futura santa deixou sua terra natal aos 18 anos, podendo retornar somente décadas mais tarde, quando iniciava a derrocada do regime comunista de Enver Hoxha. Madre Teresa morreu em 1997, em Calcutá, na Índia. Chiara Lubich, de 1920 a 2008. Marcada pela experiência da Segunda Guerra Mundial em sua juventude, Chiara Lubich deu início a um projeto centrado na espiritualidade da unidade, o movimento dos focolares, hoje presente em 182 países. As suas intuições, que iam de encontro às necessidades da Igreja em uma sociedade multicultural, anteciparam e acompanharam os passos do Concílio Vaticano II. Foi convidada a falar na ONU, no Parlamento Europeu, nos sínodos do Vaticano e a grupos de muçulmanos, judeus, budistas e hindus. Visitando o Brasil, fundou o projeto Economia de Comunhão, que reúne diversos segmentos da sociedade empenhados em viver uma cultura econômica voltada para a comunhão, em alternativa ao estilo de vida capitalista. Chiara faleceu em 2008. Zilda Arns, de 1934 a 2010. Nascida em Forquilinha, Santa Catarina, residia em Curitiba. Mãe de 6 filhos e avó de 10 netos, doutora Zilda Arns Newman foi médica pediatra e sanitarista. Em 1983, criou a Pastoral da Criança, juntamente com Dom Geraldo Magela Agnello, que na época era arcebispo de Londrina. A Pastoral da Criança hoje se faz presente em todos os estados brasileiros e em outros 21 países. Fundou também a Pastoral da Pessoa Idosa, que atende mensalmente quase 140 mil pessoas idosas através de 17 mil líderes voluntários por todo o Brasil. Morreu soterrada em 2010, durante um terremoto que ocorreu durante sua visita ao Haiti. Nha Chica, de 1808 a 1895. Nascida em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rei, Minas Gerais, a pequena Francisca de Paula de Jesus, ainda criança, foi com a família para Baipendi, Minas Gerais. Nha Chica dedicou sua vida à oração e à caridade com os mais necessitados. Construiu, ao lado de sua casa, uma igrejinha de Nossa Senhora da Conceição. Desde então teve início uma obra de assistência social para crianças necessitadas, a Associação Beneficente Nha Chica, ABNC, que acolhe mais de 150 crianças. Nha Chica morreu no dia 14 de junho de 1895, estando com 87 anos de idade. Obrigado por assistir, inscreva-se, deixe seus comentários, comentem e compartilhem nossos vídeos. Que Deus te abençoe sempre.